então muito bom dia a todos e obrigada, Cristina, por esta apresentação, de facto, dos objetivos deste projeto que nos une, mas também, de qualquer modo, gostava de voltar a frisar aqui os agradecimentos a Sines, à Câmara de Sines, neste caso, por ter aceito e nos ter recebido de braços abertos para debater este tema. De facto, como a Cristina disse, logo desde o início pareceu-nos que seria um local ideal para o debater, e esperemos que, de facto, no final todos tenhamos ideias, não direi mais claras, mas pelo menos mais diversificadas sobre o que pode ser isto da reindustrialização e da economia verde. Como a Cristina disse, portanto, o meu papel aqui é dar-vos a conhecer alguns dos resultados do estudo de opinião, que era uma das componentes deste projeto. Este estudo de opinião é coordenado, de facto, pelo Instituto de Ciências Sociais, participou também a Bárbara Neves do CITIDEP, mas, portanto, o enquadramento do projeto é o que a Cristina já referiu. Portanto, temos aqui diversas entidades, o coordenador, digamos assim, em geral, é a Faculdade de Ciências, e, portanto, temos todos trabalhado em conjunto, porque, obviamente, nos objetivos deste projeto havia, logo desde o início, a ideia de envolver ao máximo, desde dentro, como a Cristina também já referiu, não é? Portanto, a própria equipa ser transversal aos vários eixos, não se ficar apenas na sua área de trabalho, neste caso, por exemplo, no nosso caso, não nos cingirmos apenas à componente de estudo de opinião, mas de facto também colaborarmos nos debates, no processo de disseminação, e também da outra parte toda a restante equipa teve a oportunidade também de participar no inquérito. E de facto houve esta ideia de envolver para conseguirmos também sensibilizar e informar. E depois, obviamente, esta sensibilização e esta informação tem que ser feita através de diferentes meios, nomeadamente através do debate, seja através de transmissão online ou presencial. E, portanto, de facto, em termos de envolvimento, como eu vos disse, começou de dentro, na própria equipa, mas, de facto, para o estudo de opinião, podemos contar também com o apoio mais alargado. Desde logo de uma comissão científica, de especialistas de diferentes áreas, que também nos deram a sua opinião sobre o que é que nós deveríamos perguntar, mas também uma comissão de acompanhamento, portanto, de outras organizações que não necessariamente instituições científicas, mas que têm também, ou que tinham uma intervenção nas áreas que estavam a ser abordadas, nestes diferentes temas que nós tínhamos que abordar neste inquérito. E, como também foi referido na apresentação da Cristina, demos a oportunidade para que os cidadãos, a população em geral, pudesse participar e dar sugestões em termos de perguntas do que gostaria de ver abordado no inquérito, e não tivemos muita participação, mas de qualquer modo tentámos, e certamente é uma iniciativa a repetir noutra ocasião. E, portanto, o nosso objetivo era sensibilizar e informar sobre estes temas. Como a Cristina já disse, eles eram vários. Este acabou por ser um grande desafio, porque temos muitos temas, muitos deles complexos, que teriam que ser abordados num inquérito online, para diferentes públicos, como eu já vou apresentar, e, portanto, a simplificação que foi necessária levou a que, às vezes, nós gostássemos de ter outras questões, mas não havia espaço, não havia possibilidade de as abordar para a população que estávamos a inquirir, que era uma população que ainda por cima teria que ser contactada por via online, o que obviamente coloca ainda desafios maiores. E, portanto, o período de aplicação deste inquérito foi de cerca de 2 meses, utilizámos a plataforma online Service e obtivemos um bom número de respostas, podemos dizer assim, cumprimos com todos os parâmetros que nos tinham sido exigidos, ou melhor, que nós tínhamos proposto na nossa candidatura ao concurso promovido pelo Centro de Delors, e, portanto, conseguimos cumprir e até ultrapassar nas várias amostras. Tínhamos aqui, obviamente, um problema que é normal nos inquéritos online, que é um desvio dos inquiridos face à população em geral. Obviamente aqui tínhamos ainda uma questão acrescida, que é nós tínhamos amostras específicas que queríamos envolver. E, portanto, nós tínhamos a comunidade académica que tínhamos que envolver, a comunidade escolar, e aqui tínhamos os professores de todos os níveis de ensino até o 12º, e os alunos do 12º, do secundário, peço desculpa, e, portanto, na academia também tínhamos professores e alunos e investigadores, e depois tínhamos os cidadãos, portanto, a população, podemos dizer a população em geral. Portanto, eram, de facto, tínhamos aqui uma grande diversidade e tínhamos que cumprir com números para cada uma destas amostras, e, como vos disse, conseguimos em todas elas. Portanto, passando já aos dados, para irmos adiantando, dos vários temas que foram abordados, portanto, uma das questões que era sempre colocada era a importância que o tema tinha, a reindustrialização, a economia verde. Eram temas que nós queríamos perceber qual era a importância que as pessoas atribuíam. Por exemplo, no caso da reindustrialização, nós verificamos que
a larga maioria, podemos dizer isto sem qualquer problema, portanto, a larga maioria das pessoas que responderam, e portanto estamos a falar de uma amostra muito qualificada e que, pronto, não é provavelmente representativa da população portuguesa, mas é de algum modo aproximada a dois dos universos, pelo menos, da comunidade escolar e da comunidade académica, e de facto demonstra que há aqui uma concordância, digamos assim, com a importância de promovermos a reindustrialização. Claro que aqui há uma questão que está sempre subjacente e que normalmente quando eu começo a falar sobre isto, toda a gente me pergunta, não é? Qual é o conceito de reindustrialização que cada um tinha quando respondeu a dizer que era muito importante. E isso é que é um fator, de facto, fundamental para nós percebermos, mas claro que os inquéritos têm essa limitação. Vamos conseguir perceber aqui, por algumas das variáveis seguintes e das questões seguintes, algumas dimensões daquilo do que as pessoas associam à reindustrialização, mas de facto, certamente haverá aqui conceitos diferentes de reindustrialização. Aliás, como há no debate público, quando vemos, não é? Quando olhamos para os documentos da União Europeia, temos às vezes uma perspectiva, quando às vezes vemos outras pessoas a falar sobre a reindustrialização, acabamos por perceber que há perspectivas diferentes. E, portanto, aqui nós não fizemos uma análise muito pormenorizada com as várias variáveis de caracterização, mas dá para perceber que esta tendência para dar importância à reindustrialização tende a aumentar com a idade e é mais marcada entre os homens. E isto numa amostra que é bastante feminizada, portanto, nós temos muito mais mulheres do que homens nesta amostra. O que também, face, de novo, às amostras, particularmente da comunidade académica e da comunidade escolar, não é propriamente um grande desvio. Normalmente as mulheres são em número mais significativo nestas áreas, particularmente na parte da comunidade escolar. Em termos das subamostras, o que nós conseguimos perceber é que, de facto, os cidadãos são quem, com maior frequência, responde que é muito importante apostar na reindustrialização. Mas estamos, de qualquer modo, e isto é muito importante sublinhar, a falar de pequenas diferenças, não é? Portanto, não, como veem, quer dizer, estamos a falar de cerca de 10% de diferença entre aqueles que dizem que é muito importante, pertencendo à amostra dos cidadãos, e aqueles que pertencem, depois, à amostra da comunidade académica ou da comunidade escolar. E isto, lá está, de novo, num universo onde 87% das pessoas que responderam referem que a reindustrialização é importante ou muito importante. Há um dado que penso que é interessante e gostava, se possível, de depois também ouvir da parte dos participantes no debate a vossa opinião, que é, claramente, há um reconhecimento de que a questão da reindustrialização é mais importante para Portugal do que para a União Europeia. Portanto, aquela perspectiva de que Portugal precisa de um maior investimento nesta área do que outros países. Não é que isto se afaste muito também do que ouvimos no debate público sobre o tema, mas de qualquer modo penso que é interessante nós conseguirmos explorar um pouco melhor esta resposta. Aqui, eu espero que consigam ver bem, porque embora a sala não esteja muito cheia, há pessoas que estão bastante longe e de facto temos muitas opções de resposta, portanto não consegui aumentar muito mais o tamanho da letra. De facto temos as principais razões que eram apontadas pelas pessoas. Era uma resposta múltipla, portanto as pessoas podiam responder até 3, mas podiam responder, digamos assim, a várias, assinalar várias destas opções. E, portanto, o que nós vemos aqui é que na área da reindustrialização os principais fatores que são referidos são tendencialmente económicos, ou seja, é o criar emprego, é a questão do crescimento económico. Também surge aqui a inovação e o desenvolvimento tecnológico, que nos parece indicar que esta visão da reindustrialização já integra não tanto o paradigma tradicional da indústria, mas já para uma parte, pelo menos, daqueles que responderam, a reindustrialização já tem um outro ar, já tem uma outra função fundamental, que não é só o fomento industrial, é de facto também ancorar-se nesta inovação e no desenvolvimento tecnológico. Tem também o respeito pelo ambiente em quarto lugar, ainda assim consegue ter algum relevo, mas vemos que pronto, as primeiras opções são mais viradas para a área da economia. Depois temos aqui várias outras opções, mas penso que agora também não seria demasiado fastidioso estar aqui a apresentá-las todas. Em termos das principais razões para não apostar, porque nós também tínhamos, e portanto quem respondia que achava que era pouco ou nada importante, depois era remetido para uma outra questão, também com opções onde poderia, digamos assim, expressar a sua opinião sobre quais eram as razões porque não se deveria ou porque não era importante apostar na reindustrialização. E aí o que nós temos é o aumento da poluição, o aumento do consumo de energia, portanto aqui acabamos por ter a ocupação do território, com a extração dos recursos que serão necessários para a promoção dessa produção industrial.
E de facto aqui podemos ver que digamos assim, nas justificações para não apostar na reindustrialização estão mais fatores ambientais, e iremos ver que na parte da economia verde, embora com um menor número de respostas, porque pronto, aí os resultados são um pouco diferentes, mas surgem questões económicas, portanto, para justificar o não apostar em determinadas áreas. Mas, portanto, em termos de barreiras à reindustrialização, nós também tentámos ver, digamos assim, as diferenças entre Portugal e a União Europeia. Eu vou já pôr tudo para ser mais fácil, e verificamos que há em ambas fatores que se repetem, mas há alguns que se distinguem claramente. Por exemplo, na União Europeia, o principal aspecto que é referido, ou aquele que é referido mais vezes, é o facto na União Europeia os salários serem bastante elevados, algo que não é colocado, por exemplo, para Portugal. Em Portugal aparecem os impostos elevados, portanto há sempre aqui qualquer coisa elevada, num caso é o custo do trabalho, no outro caso serão os impostos. No caso da União Europeia, portanto, depois são referidas questões como a necessidade de importar matérias-primas de fora da UE, a falta de continuidade das políticas, que também surge em Portugal. O preço elevado de energia surge também digamos assim, nas duas realidades, o excesso de burocracia também. Em Portugal surge um bocadinho mais acima, porque isto está por ordem digamos assim, de seleção. Mas, portanto, há aqui, de facto, alguns fatores que se repetem, e depois há aqueles que também acabam por espelhar um pouco o debate público sobre este tema. A vermelho podem ver, porque esta foi a questão onde nós tivemos mais respostas abertas, ou seja, em todas estas questões nós dávamos sempre a possibilidade das pessoas apresentarem outras razões. E neste caso das barreiras à reindustrialização em Portugal e na União Europeia foi onde nós registámos o maior número de outras respostas. Uma boa parte dessas respostas eram de pessoas que não tinham ficado contentes por só terem 3 opções de resposta, queriam responder mais e então punham isso nas outras respostas. Mas, de facto, detectámos aqui algumas tendências, nomeadamente para esta seleção da ideia de que há uma falta de visão de conjunto na União Europeia e que isso pode ser um problema e uma barreira a um desenvolvimento, digamos assim, a uma reindustrialização da Europa, para esta falta de solidariedade interna entre os próprios países que têm interesse em manter, digamos assim, o seu domínio na área da indústria, se podemos, ou de produção industrial, versus países que estão a tentar, digamos assim, desenvolver essa área. E também esta questão da concorrência desleal. Concorrência desleal aqui entendida como o facto de nós estarmos num país e num grupo, digamos assim, de países, neste caso a União Europeia, que tem um conjunto de regras em termos ambientais, em termos sociais, em termos éticos, que não são cumpridas noutros contextos. Daquilo que nós podemos depreender destas respostas abertas, que elas são um pouco mais completas, não há aqui uma crítica propriamente ao facto da Europa ter estes critérios. Há um reconhecimento de que o facto de nós termos um conjunto de valores, e aqui isto não mostra discordância por parte das pessoas em relação a estes valores, mas o facto de os termos, isso coloca dificuldades e, portanto, que é importante tentarmos trabalhar numa maior igualdade. Não necessariamente num abaixamento na Europa, mas numa maior igualdade, como veremos depois, mais à frente, vê-se que isso é referido. Em termos de Portugal, aí o que surge mais referido é mais a questão da falta de visão, não só de políticos, mas também da própria comunidade empresarial, dos próprios cidadãos na sua baixa cultura de empreendedorismo, de arriscar, de serem também promotores de soluções, e, portanto, de facto, a falta de preparação dos decisores políticos também para estes desafios. Mas, portanto, estas respostas são, obviamente, respostas às quais nós não podemos dar o mesmo peso, porque estamos a falar portanto, são espontâneas, mas digamos que as outras pessoas não tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião sobre elas, portanto temos que ver com maior cautela. As outras, de facto, nós tivemos toda aquela população a olhar para as mesmas respostas e a assinalá-las. Em termos de economia verde, os resultados são um bocadinho mais positivos ainda do que em relação à reindustrialização, ou seja, claramente a economia verde e o conceito de economia verde surge aqui é-lhe atribuída uma maior importância ainda do que a reindustrialização. Temos 97% da amostra a situar-se entre o muito importante e o importante. E isso, obviamente, demonstra um grande apoio à ideia. A tendência é ligeiramente menos marcada nos jovens, até aos 19 anos, e entre os homens, e, portanto, depois também vemos aqui nas sobreamostras que na comunidade escolar, que é onde nós temos os mais jovens, portanto, estamos a falar essencialmente dos alunos até ao 12º, aparentemente têm ligeiramente menos, não direi interesse, mas reconhecem uma menor importância à economia verde. Mas estamos a falar, de novo, de diferenças pequenas, porque, digamos, a larga maioria das respostas centram-se, de facto, no apoio a este tipo ou de políticas esta ideia e, portanto, a políticas que a promovam.
Porquê é que é importante esta economia verde na União Europeia? Portanto, aqui já surgem mais as questões ambientais. Portanto, é o uso eficiente de recursos, que está na definição da própria economia europeia, e, portanto, neste caso, nós no inquérito apresentávamos mesmo uma definição do que é a economia verde, peço desculpa. Portanto, previne alterações climáticas e degradação ambiental, aqui em segundo lugar, a distribuição mais justa dos recursos, portanto, entra aqui já uma componente não apenas ambiental, mas da própria equidade na distribuição e do uso dos recursos. De novo, surge a inovação e investigação científica aqui em quarto lugar, portanto, há aqui também, obviamente, temos uma comunidade académica aqui a responder, mas podem ver, portanto, que isto está diferenciado entre as várias amostras, que a comunidade académica tem um pouco mais, mas, por exemplo, os cidadãos também dão bastante relevo a esta dimensão da inovação e desenvolvimento tecnológico. Inovação e investigação científica, peço desculpa, nesta área, como sendo também uma razão para apostar a economia verde, e depois, mais em baixo, surgem então os fatores mais económicos do aumento do emprego, da competitividade e o ajudar-nos a sair da crise financeira, que surge menos referido. E ali ao lado, lá está, mas tivemos apenas 77 respostas que se enquadraram no porquê que é pouco ou nada importante, e aí temos o aumento do preço dos bens, é apenas mais um conceito, portanto, aquela ideia de que, tivemos o desenvolvimento sustentável, agora temos a economia verde, surgem conceitos, temos o conceito de reindustrialização também, portanto, há conceitos, mas depois na prática nem sempre eles se concretizam em algo. Diminuição da competitividade da União Europeia e o facto de dificultar a saída da crise. Portanto, aqui mais fatores económicos a justificar a não adesão ou a não aposta na economia verde. Os principais obstáculos que são entendidos por estas amostras são a falta de vontade política para tomar as decisões necessárias, portanto, para ter a coragem de avançar com medidas que promovam, de facto, a implementação da economia verde, a dependência dos combustíveis fósseis, as empresas não estarem interessadas em mudar a sua forma de atuar. Portanto, também vamos ter aqui empresas no debate, vamos perceber qual é a opinião que eles têm sobre este papel ou não das empresas. Aqui surge, lá está, a falta de harmonização internacional das regras éticas ambientais e sociais, como uma barreira também à implementação da economia verde. E também a população não estar preparada para uma mudança dos seus hábitos de consumo. Portanto, como veem, há aqui praticamente fatores, aqui não estão todas as respostas, por simplificação, mas portanto estas são de facto as que mereceram um maior apoio por parte, foram selecionadas com maior frequência pelos os elementos da nossa amostra. Quem pode contribuir mais? De novo, vê-se um pouco também espelhado o que acabei de referir na outra questão. Portanto, são os governos, a União Europeia, as empresas, os cidadãos, as universidades e centros de investigação. Claramente são, digamos assim, os grupos que se distinguem como sendo os que podem fazer mais pela implementação e concretização deste desígnio da economia verde na União Europeia. Há aqui algumas distinções entre as amostras, que eu agora não vou estar aqui a explorar em muito pormenor, mas de facto, no geral, vemos que são estes os fatores que assumem maior, os fatores, portanto, os agentes, podemos dizer, que são considerados como mais relevantes para promover esta transição para uma nova economia. Em termos do uso eficiente dos recursos, aqui tínhamos um conjunto de afirmações aos quais era pedido, ou a partir das quais era pedido que cada um se posicionasse, concordava totalmente, até ao outro extremo da escala do discordar totalmente. E, portanto, aqui temos médias e aquilo que verificamos é que, no geral, e portanto, para não estarmos aqui agora a ler todas as opções de resposta, aquilo que nós verificamos é que há uma concordância genérica, por parte das várias amostras, com o facto de o uso eficiente de recursos ser algo que é fundamental, portanto, que é, quase podemos dizer, premente, não é? Necessário. Há esse reconhecimento, é inevitável, digamos assim, e que também tem benefícios do ponto de vista económico, ou seja, há aqui um reconhecimento que quer da parte ambiental, quer da parte económica, este uso eficiente de recursos pode ser uma ferramenta importante e, portanto, não é apenas uma questão ambiental. Porque, digamos assim, as afirmações mais viradas para o impacto na economia são também normalmente consideradas, portanto, que será um impacto positivo. Em termos da concordância com as metas europeias, portanto, ao nível da energia, esta era a única questão que existia, de forma mais clara, e onde se perguntava se as pessoas concordavam ou não com a existência destas metas, e quais eram as metas, portanto, até 2020, e podemos ver que há aqui, de facto, uma enorme concordância por parte das várias amostras com qualquer uma destas metas. E, portanto, quando nós também perguntávamos, de seguida, porque perguntámos que impactos é que estas metas poderiam ter no desenvolvimento económico, na componente ambiental, etc., nós vemos que
ou até no impacto para eles, não é? Temos questões como a redução do preço da energia para as famílias, nós vemos que há uma concordância geral, como eu vos estava a dizer, que também estas metas, a par com as políticas na área do uso eficiente de recursos, podem contribuir de forma positiva, quer para nós termos melhor ambiente, podemos dizer assim, quer também para termos uma melhor economia e maior desenvolvimento económico. Pronto, em termos de notas finais, só para ajudar, porque obviamente isto foi apresentado rapidamente e às vezes é difícil nós conseguirmos situar-nos bem depois de tantos dados a serem apresentados. Volto aqui a frisar que, de facto, estes resultados têm que ser lidos sempre com muita cautela face à amostra que nós temos, não é? Portanto, não é uma amostra representativa da população nacional, é uma amostra altamente qualificada e, por esse ponto de vista, podemos ter aqui alguma ideia do que é que as pessoas mais qualificadas, ou uma parte dessas pessoas, pensa sobre estes temas. Em termos de economia verde portanto, economia verde e reindustrialização, percebemos que a economia verde surge aqui, é-lhe atribuída uma maior importância do que a reindustrialização, embora ambos os conceitos, digamos assim, merecem bastante apoio por parte de quem respondeu ao inquérito. A reindustrialização surge como mais relevante para Portugal do que para a União Europeia. Temos também que na reindustrialização há mais a associação de fatores económicos como justificação, e na economia verde, fatores mais ambientais e de equidade. Em termos de uso eficiente dos recursos, temos então o reconhecimento da necessidade de ação estrutural individual, ou seja, nós conseguimos perceber que, depois também há uma outra questão que nós, por acaso, não trouxemos para aqui, porque era demasiados dados, mas que também nos mostra que, de facto, as pessoas têm esta noção que para haver esta transição é necessária uma ação a vários níveis, daí que eles também refiram que a intervenção não é só das empresas, nem é só dos governos, nem é só da União Europeia, é também da população, dos cidadãos, e portanto, de facto, há esse reconhecimento, e isso parece-nos também um fator importante, que todas estas questões, particularmente do uso eficiente de recursos e das metas energéticas, ou na área da energia, são questões relevantes e fundamentais e que de facto têm estes benefícios económicos e ambientais, ou podem tê-los, e portanto, lá está, as metas 2020 também têm este mesmo enquadramento e portanto, à partida, verifica-se aqui um apoio e podemos dizer, uma perspectiva positiva sobre grande parte destas políticas europeias que têm estado a ser delineadas. Pronto, portanto, depois também estou disponível no caso de quererem colocar alguma questão, não agora, mas eventualmente num outro momento deste debate, e desejo, portanto, uma continuação de bom debate e espero que também estes dados possam contribuir de algum modo para esse mesmo debate. Muito obrigada, então, pela atenção.